Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite, começamos mais uma entrevista coletiva. O assunto hoje é meio ambiente, especificamente no que diz respeito à ampliação de Viracopos. Nós vamos conversar hoje com a senhora Mayla Porto, ela é presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Conosco, Zezé de Lima, jornalista da Rádio, TV Bandeirantes e também da RAC. Boa noite, Zezé. Boa noite, Zé. Boa noite, Mayla. Mayla Porto, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Zezé de Lima, vamos conversar. A sua primeira pergunta para a Mayla Porto. Bom, os ambientalistas ameaçam a ampliação de Viracopos? Não, de maneira alguma. É bom que você faça essa pergunta, porque há que se entender que tem um processo, né? Um empreendimento desse tamanho, dessa complexidade, tão importante para a cidade, para a região, para o país, ele envolve uma complexidade de ações e mesmo a longo prazo de medidas, estudos, projetos. E nós estamos agora na fase, a partir de janeiro de 2009, quando o chamado EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, entrou para análise junto aos órgãos estaduais, aí que nós tivemos acesso ao processo e foram marcadas as audiências públicas, que é justamente o espaço que a sociedade tem para se manifestar, é um direito constitucional, sobre grandes empreendimentos que causam grandes impactos. Então, como esse calendário foi aberto e os ambientalistas começaram a se manifestar, e aí não é só os ambientalistas, mas são também as associações de moradores, quem mora lá no entorno, tem vários segmentos que estão envolvidos, o Conselho Municipal, que é composto de várias entidades, não só ambientalistas, você tem instituições lá dentro, como Unicamp, PUCO, Embrapa, CAT, Instituto Agronômico, sindicatos. Então, de repente, passou para a população que os ambientalistas estariam contra ou tentam impedir Viracopos, mas não é nada disso, é porque nós estamos no momento, dentro desse processo, que a sociedade tem que se manifestar. E é nossa função, enquanto conselho e cidadãos, né, de expressarmos aquilo que a gente acha que tem que ser revisto ou corrigido num projeto tão importante para a região. Mas a preocupação aí, e essa talvez seja o motivo da pergunta da Zezé, ou seja o motivo, é que começa a agregar pessoas, até a igreja acabou se manifestando sobre o tema também. E daqui a pouco nós criamos um grande impasse e aí não temos uma segunda pista nem para cá e nem para lá. Ficamos só no que estamos. E nós temos pressa disso, porque nós temos Copa do Mundo, o país está crescendo demais, Viracopos saiu essa semana, já está sem ampliação praticamente nenhuma, já muito próximo de 3 milhões de habitantes, já está chegando na metade disso, 3 milhões de passageiros. É esta a nossa grande preocupação. Agora, o problema é esta direção da outra pista que estava programada para um lado e depois, em razão até de tantas famílias que teriam que ser removidas daquele local, descobriu-se que é menos agressivo, né? Fazer a pista do outro lado. Esta segunda pista que é o problema? E só complementando, né? Essa mudança do lado que seria feita, então, essa pista, ela foi uma mudança mais ou menos há 4 ou 5 anos que a gente ouve falar que seguiria um outro rumo para não ter que desalojar 40 mil pessoas. Então, por que só isso vem à tona agora, essa discussão? Que essa não é a saída? Olha, na verdade não é uma discussão de agora, né? A expansão de Viracopos vem sendo falada há anos, né? Na verdade, o decreto que alterou de uma pista para outra de 2006, início de 2006, fevereiro, são 3 anos, né? Não 5 anos, porque depois, na sequência, nós tivemos mais 2 decretos, em julho de 2006 mesmo, e o último somente em julho de 2008. E é essa, na verdade, a grande questão. Não é em relação a, propriamente, só a construção da pista em si. A construção da segunda pista ela é necessária, claro, para dar uma segurança maior, incrementar a logística do aeroporto. Mas o que aconteceu?
Os números todos apresentados, as justificativas técnicas, elas não satisfazem o porquê que você tem que fazer uma ampliação deste tamanho. Para vocês terem uma ideia, a distância entre uma pista e outra prevista nessa proposta que está em análise é de 3,5 km. Não existe nenhum grande aeroporto no mundo que tenha uma distância entre pistas desse tamanho. Londres, que é um aeroporto imenso de grande movimento no mundo, tem 1.400 metros de distância. Miami tem 1.700 metros. Nova York, 1.700 metros. Madrid, 1.300 metros. Aqui, o nosso maior aeroporto, que é Cumbica, tem 400 metros entre uma pista e outra. Você tem aeroportos no país, como Galeão no Rio, Porto Alegre, Recife, que tem um movimento 5 vezes maior do que Campinas e é uma pista única. E você tem pistas no mundo que se entrecruzam. Então, o que a gente questiona é a necessidade que colocaram no projeto dessa distância imensa, porque é isso que vai causar o grande impacto ambiental que a gente está contestando. O EIA-RIMA não trouxe alternativas. É da natureza do EIA-RIMA legalmente você trazer várias alternativas propostas para se analisar qual é a menos impactante e aí o Poder Executivo poder decidir. Nesse caso, se decidiu primeiro politicamente, né, todo mundo sabe disso, que o presidente da República veio aqui e falou vai ser assim assado, o prefeito concordou, e daí está se fazendo um projeto, os estudos de impacto para justificar. Então, primeiro você assa o pão, depois você vai botar na forma só para dizer, carimbar lá, despachou ou não, cumprimos os requisitos. E o que a gente está falando aí, não é assim. Esse país tem Constituição, esse país tem legislação, esse país tem, essa cidade tem plano diretor, tem lei orgânica, e isso tem que ser cumprido. Não me interessa se tem a Copa do Mundo, seja lá o que for, é falha da administração, porque ela está sabendo que essa ampliação vai ocorrer desde antes da outra gestão. Quer dizer, Agora, Sra. Maíra,